Muito bem, amigos e amigos, essa aula é voltada para você que está interessado em compreender melhor a crise mundial de 1929, né, a famosa quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o que é que isso representou, quais as causas disso daí. Então, esse é o momento que nós vamos fazer uma reflexão mais aprofundada sobre isso. Essa é uma aula que ela vai estar transitando entre um nível médio e já um pouco ensaiando um pouco do que seria uma aula para um aluno universitário, ou ao menos para um aluno universitário de primeiro semestre, um universitário calouro. Então você aí, meu aluno do ensino médio, que eu chamo de aluno, mesmo que você não seja meu aluno presencial, mas se você frequenta aqui o canal, gosta das minhas aulas, né, se você pretende entrar num curso de ciências humanas, um curso superior de ciências humanas, aqui vai funcionar talvez com um pequeno ensaio, né? A análise que a gente vai fazer aqui, ela já talvez se aproxima um pouco daquela abordagem que é feita nas aulas superiores, tá bom? Nas aulas da universidade. Beleza, a crise de 1929 ela tem antecedentes, é importante entender um pouco do que estava acontecendo no universo do capitalismo, né? Ali na segunda metade do século XIX, claro que aí você entra no século XX, a Primeira Guerra Mundial, que tem sido tradicionalmente considerada como talvez a maior causa da crise de 1929, mas nós vamos relativizar um pouco isso daí. Então, primeiro, a crise de 1929 ela evidencia o colapso da civilização burguesa do século XIX. Quando eu digo isso, estou me referindo a quê? Estou me referindo àquela civilização ou aquele modo de vida burguês baseado em quê? Baseado na produção industrial, baseado na propriedade dos meios de produção, todo aquele contexto muito vigente, especialmente na Europa, em países, principalmente a Inglaterra, depois França e a Alemanha com sua unificação tardia, mas também no Japão, depois da dinastia Meiji, na Revolução Meiji, e depois nos Estados Unidos também. Né? Então é aquela chama de civilização, né? Seria todo um conjunto de valores criados ali, todo um modo de vida baseado em quê? No sistema capitalista, dentro da sua fase industrial, transitando já ali no século XIX também para um capitalismo financeiro, tá bom? Então a Primeira Guerra Mundial, o que acontece? Ela não só, ela já é a grande quebra dessa civilização, a grande demonstração de que essa civilização burguesa que teve seu momento áureo no século XIX, nos imperialismos, ela estaria entrando em crise, caminhando para o fim, exatamente com os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial vem e acaba, né? Ela assinala o colapso dessa civilização burguesa do século XIX. Né? E aí a Primeira Guerra Mundial ela vem junto, concomitante com um outro fato, ou um conjunto de fatos que também estão, de certa forma, relacionados a esse colapso da civilização burguesa, que é o quê? Que é aquilo que o professor Eric Hobsbawm chamou de a Revolução Mundial. A Revolução Russa, né? Começa com a Revolução Russa de 1917, mas nós sabemos que o ideal de parte dos partidos comunistas era difundir a revolução socialista pelo mundo inteiro. Inclusive, vai haver ali um embate no interior do próprio partido bolchevique que vence a Revolução Russa, né, no sentido de que uma parte, um determinado segmento do partido queria que a revolução fosse propagada para o mundo inteiro, enquanto que um outro segmento, aquele principalmente representado pelo Joseph Stalin, vai defender a revolução num país só. Então, a Revolução Mundial, como diz o professor Hobsbawm, ela é um outro aspecto, até tão importante quanto a Primeira Guerra Mundial, para assinalar o colapso dessa civilização burguesa. Isso aí está na raiz, né, da crise de 1929. Então, a Primeira Guerra ela devastou
apenas devastou, no sentido de destruiu mesmo, tanto no sentido de destruir fisicamente, como socialmente, como politicamente. Ela destruiu parte do velho mundo, sobretudo a Europa. Aí você pode pensar isso na Alemanha, né? Mas a Revolução Mundial, né, ela que é o aspecto que o professor Hobsbawm chama de o mais dramático desse colapso da civilização burguesa, ela espalha-se por amplas regiões do mundo, indo do México à China, né? E em forma de movimento de libertação colonial, aí não, ela se espalha não só sob a forma de revoluções socialistas, comunistas, mas também na forma de movimentos de libertação colonial. E aí ela envolve desde o Maghreb, na África, a Indonésia, né? Então esses dois fatores, Primeira Guerra Mundial, os dois fatos, né? Primeira Guerra Mundial, Revolução Mundial, elas estão aí, são os dois conjuntos de fatos que assinalam esse colapso da civilização burguesa do século XIX. Tá? É importante entender a marcha do capitalismo e como é que os economistas e políticos da época viam o sistema capitalista antes da crise de 1929. Né? Então você tinha o quê? Você tinha um boom espetacular, né? Um crescimento espetacular a partir de mais ou menos 1850 até início da década de 1870. Né? A partir de 1870 aí você tem o início de uma fase de crise, de incertezas econômicas, uma certa diminuição talvez de investimentos e tudo, tá certo? No início da década de 1920, né, um economista russo chamado N.D. Kondratiev, o que ele fez? Observando, né, essas flutuações do capitalismo, ele discerniu, ele entendeu que o capitalismo seguia um padrão cíclico, né? Seguindo o que ele chamava de série de ondas longas, ou seja, ondas longas de aproximadamente 50 a 60 anos de crescimento ou de queda. Né? Então o Kondratiev, que inclusive foi perseguido pelo Joseph Stalin, uma das primeiras vítimas do Stalin foi o Kondratiev, era um economista russo, que estudou o capitalismo e discerniu, entendeu, percebeu a existência de ciclos de crescimento e de queda. Tá? Embora os ciclos observados pelo Kondratiev em nada, né, principalmente as quedas, em nada parecessem com o que se viu em 1929. Né? Uma queda abrupta, uma queda gigantesca. Né? Isso nunca tinha acontecido. Tá? Os socialistas, desde o Karl Marx, eles entendiam que as quedas ou as crises dentro do sistema capitalista, elas eram assim uma evidência, né, de que o capitalismo, assim, em si mesmo, internamente, ele trazia problemas, né? E esses problemas acabariam revelando essas contradições que se tornariam insuportáveis. Isso aí seria, então, o motor do movimento proletário que iria implantar a famosa ditadura do proletário que Marx tanto profetizou. Tá? Então, Marx e os socialistas depois dele acreditavam que essas contradições que eles diziam ser internas do próprio capitalismo e que geravam essas crises, elas acabariam pondo em risco a existência do sistema capitalista como tal. É claro que os economistas capitalistas não acreditavam muito nisso. Eles achavam que o capitalismo, a priori, ele tinha uma existência, vamos dizer assim, meio que garantida e que as crises passavam. Né? Havia maneiras de superar as crises. Porque isso tudo antes de 1929, vamos lembrar bem. Ainda não tinha acontecido o furacão de 1929, como diz o professor Hobsbawm, não tinha acontecido nada parecido. Então, os pensadores econômicos olhavam o capitalismo, né, a partir desses dois pontos de vista. Né? Primeiro, como tendo crises cíclicas, né, ou como tendo contradições internas, né, queriam os socialistas que essas crises internas acabassem derrubando o sistema capitalista. Né? O que houve de novo na crise de 1929? O que houve de diferente ou de específico nessa crise? O que parece ser novo na situação era que, pela primeira vez, ou pelo menos
nunca se tinha assinalado isso, né, na história do capitalismo, as flutuações, né, do capital estavam atingindo um grau de gravidade ou de agressividade tão grande que realmente passaram a colocar em risco o sistema. E o capitalismo, ali em 1929, ele correu realmente o risco de colapsar de uma forma que não se erguesse mais, né? Então, aquela curva de subida que vinha, né, de alguns séculos, ela parecia agora estar sendo interrompida. Tá? Curva de subida, que curva de subida é essa? Né? Os caras pegavam os dados referentes assim, um movimento de alguns países, né, o crescimento do capital, né, baseado também em estudos dos bancos e tudo, eles percebiam que, descontando as quedas e tudo, o capitalismo vinha crescendo. Ele vinha crescendo. Claro que em alguns momentos houve interrupções sérias desse crescimento, como durante a Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Mas, no geral, o movimento era ascendente. O crescimento existia, tinha existido. E só em 1929 é que realmente dá-se a entender, fica muito evidente que esse crescimento tinha sido interrompido, que agora era queda de verdade. Tá? O primeiro sinal dessa queda, né? O primeiro sinal foi a parada no avanço da globalização. Tá? Quer dizer, a globalização da economia, ela começou a dar sinais de que ela parou de avançar nos anos ali do período entre guerras. Isso pode ser evidenciado por quê? A integração da economia mundial, aqueles tratados de comércio, aqueles acordos, eles estagnaram, muitos foram desfeitos. Então, a integração econômica mundial ela regrediu. Tá certo? Então, o comércio internacional foi ficando mais restrito. Né? Nos anos anteriores à guerra, né, 1913, o início do século XX, tinha sido o período de maior migração de pessoas registrado na história, o que também, né, é sinal de que havia uma interação grande ali entre os países. Mas esses fluxos, depois da guerra, né, eles foram praticamente extintos, né, por conta de perturbações da própria guerra ou das restrições políticas que foram adotadas depois da guerra a essa circulação, essas migrações de pessoas. Então, assim, o capital para de circular, as pessoas vão parando de circular, tá? Então está havendo um breque, né, no negócio todo. O comércio passa então a amargar altos e baixos, oscilações constantes e muito agudas, né? E o crescimento ao final de tudo é baixo ou não há nenhum crescimento. Então o comércio mundial ele até recuperou-se da guerra, de toda aquela crise provocada pela Primeira Guerra, né? Mas eles, ao final, ele chega no final da década de 1920, quando você comparava com 1913, o último ano antes da Primeira Guerra Mundial, o crescimento tinha sido quase nada, né? Isso era um sinal de que a economia mundial tinha parado praticamente de crescer a partir da guerra. E começa a haver uma queda no final da década de 1920, tá certo? E essa queda vai, vamos dizer assim, anular esse pequeno crescimento e até chegar a 1948, com o final do que o professor Robinson chama de Era da Catástrofe, que a Era da Catástrofe você pega a Primeira Guerra, entre guerras e a Segunda Guerra, né? O crescimento não era significativamente maior em volume do que antes da Primeira Guerra Mundial, ou seja, se você pega lá de 1913 a 1948, você tem um estirão de tempo aí de mais de 30 anos em que o comércio mundial fica em altos e baixos, indas e vindas, subidas e descidas, muito abruptas, muito agudas, e ao final desse tempo, quando você bate um com o outro, você vai ver que não houve crescimento. E aí, pessoal, a gente não pode se enganar, isso se refletiu duramente na vida das pessoas. Entende? O termo Era da Catástrofe não está aqui à toa, foi realmente períodos muito difíceis. No próprio Estados Unidos, que já era a grande economia do mundo, então, você nota nesse período aí, ao fim dos anos 20, na década de 30, você nota aí um período de dificuldade para as pessoas, um período de uma certa pobreza, né?
Quer ver isso? Eu vou indicar um filme aqui que eu assisti há pouco tempo, achei bem interessante, bem produzido. O filme Bonnie e Clyde. Bonnie e Clyde foi um casal de criminosos famosos na história dos Estados Unidos, né? E a história ocorre exatamente ali na década de 30, né? Eles se notabilizam pelos roubos e por alguns assassinatos e são perseguidos e tudo, e inclusive o governo lá acaba tendo que chamar os Texas Rangers, né, os Rangers do Texas, espécie de policiais justiceiros, e um deles, o mais famoso de todos, vai e começa no encalço do casal de criminosos, que na verdade essa história é daquelas que a gente torce pelo bandido, né? Mas ele acaba encontrando o casal e assassinando os dois, né? Executando os dois. Tá? Numa década de 30 nos Estados Unidos, o filme mostra bem isso, a situação de crise, inclusive crise de valores, né? Crise social, crise econômica, muito séria, né? Que Itália estava ali bem do rescaldo ainda da crise de 29, né? Então o fluxo internacional de capital, ele pareceu secar realmente durante a crise de 29, naquele aí a gente já está num período em que o capitalismo financeiro já tem avançado bastante, e você sabe que o capitalismo financeiro ele se realiza no fluxo de capital, sabe? O dinheiro em movimento, tá? Quando esse fluxo diminui ou ele para ou ele é interrompido, né, dá um craque aí no sistema. Então, entre 1927 e 1933, os empréstimos internacionais caíram mais de 90%. Né? Tanto homens de negócio quanto governos, eles tinham a esperança, eles acreditavam que aquilo ia passar, que aquilo era produto da guerra, da Primeira Guerra, e que a economia mundial, de alguma maneira, ela voltaria àqueles tempos de prosperidade, aqueles dias felizes, lá diante de 1914, sabe, lá da famosa civilização burguesa do século XIX. Eles acreditavam que aquilo era a normalidade, que aquilo ia voltar. Eles não conseguiam enxergar por conta de que eles estavam muito dentro ali daquele presente, eles não conseguiam entender que tinha havido uma mudança no sistema e que aqueles dias floridos, prósperos, eles não iam voltar. O capitalismo tinha feito como que uma curva descendente muito difícil de ser desfeita, tá bom? E vem também, galera, o colapso do sistema monetário. O sistema monetário é o sistema do dinheiro, né? Então, assim, você tinha na Europa, depois da guerra, da Primeira Guerra, aquilo que o professor Hobsbawm também chama de zona de derrota, representada especialmente pela Alemanha, e zona de convulsão, que é a Rússia. Essas duas zonas, elas testemunharam, assim, viveram um colapso espetacular de seus sistemas monetários, né? Algo parecido com isso aconteceria depois, depois de 1989, quando o bloco socialista foi se desfazendo rapidamente, uma queda do Muro de Berlim, que anulou a divisão da Alemanha, e a partir de 91, o fim da própria União Soviética, né? Então, dentro desse colapso do sistema monetário, o que nós temos? As poupanças privadas, sabe aquele dinheiro que o pessoal coloca no banco para poupar, e que os bancos utilizam esse dinheiro como capital ativo para as empresas, né? Para emprestar para as empresas. Essas poupanças desapareceram, as pessoas correram nos bancos e foram sacando essas granas, né? E foram acabando com essa reserva de dinheiro que os bancos tinham, então criaram um vácuo aí quase completo para o capital ativo das empresas, né? A gente pode também imaginar assim, o efeito traumático, né, que isso teve para as classes médias e classes médias baixas, tá certo? Na Europa especialmente, que essas classes elas se viram num processo ali de queda, né? Num processo de queda em termos de sua posição social e econômica, né? Devido aos grandes prejuízos que elas tiveram. Então isso, cara, não é difícil concluir então que aí se foi se criando nas pessoas, né, assim, aquele cenário, aquela mentalidade propícia para o fascismo. Mas o fascismo ele traz o quê? Entre outras coisas, ele traz para a Alemanha e para os demais países onde ele foi sendo implantado, a Alemanha, Itália e outros mais,
Espanha, Portugal, ele traz a esperança de, principalmente, recuperar esses países das crises econômicas oriundas da guerra, né? E os líderes fascistas, eles alimentam na população assim uma esperança de devolver às suas nações aquela dignidade, ou aquela prosperidade econômica que elas haviam experimentado lá naqueles tempos bons antes da guerra. Então, assim, essas crises e a experiência que as pessoas vivenciam de carência, de empobrecimento, de necessidades, acaba criando, logicamente, uma predisposição nessas populações para que elas aceitem, para que elas abracem os regimes fascistas durante o período entre guerras. Bom, em 1924, o que a gente tem? A gente tem uma normalidade aparente, né? É um período em que as consequências da guerra, o furacão pós-guerra vai se acalmando e dava a entender que haveria um retorno à normalidade. É essa normalidade que eles acreditavam que era aquela situação, que estava relacionada àquela situação lá do século XIX, período de prosperidade, tudo, né? Imperialismo, crescimento industrial e tudo mais. Os Estados Unidos, nesse período, eles têm uma média de desemprego de apenas 4%, ou seja, muito baixa. E era uma economia que estava realmente a pleno vapor, a economia americana, né? São os anos 20 ali, aquela primeira metade dos anos 20, Estados Unidos crescendo bastante, né? O American Way of Life aí sendo exportado para o mundo inteiro, todo aquele florescimento, tanto da economia como da própria sociedade americana, né? de um modo geral, tá bom? Isso foi alimentado, esse boom de crescimento, ele foi alimentado pelo fluxo de capital internacional que invadiu países industriais naqueles anos, especialmente a Alemanha, que ia sair destroçada da guerra, mas a Alemanha ela recebeu muito investimento, né? E muito capital internacional confluiu para a Alemanha para que ela se reconstruísse, né? Depois da guerra. Tá? Depois desse boom, né, desse crescimento ali, no início da década de 20, vem o quê? Vem a crise, começa, ela volta e vai avançando aí a passos largos. Tá? Então, assim, a universalidade, a profundidade da crise começou, ou passou a ser percebida com a quebra da Bolsa de Nova York, no dia 29 de outubro de 1929. Tá? E realmente esse fato aí, em especial, ele equivale a algo realmente muito, muito, muito próximo do colapso da economia do mundo capitalista, cara. Nunca chegou, eu creio que nunca chegou tão próximo desse colapso mesmo como nesse dia aí, 29 de outubro de 1929, quando a Bolsa de Nova York quebrou, o famoso crack, os americanos tanto dizem, né? Que agora essa economia ela parecia estar apanhada num círculo vicioso, né? Onde cada queda dos indicadores econômicos ia reforçando o declínio em todos os outros. Né? Quer dizer, aí você começa a sentir, você não, nem eu, né? Os homens da época começaram a sentir com muita evidência a força ou o quanto o capitalismo financeiro é alimentado pela especulação e o quanto isso pode ter um efeito catastrófico em situações de crise, né? Porque aí se entra nesse círculo vicioso. Uma queda num setor gera queda em todos os outros, né? A coisa vai se espalhando. Tá? Quando a gente fala em crise e em propagação dos efeitos da crise em vários âmbitos da economia, a gente já lembra de um economista famoso da época também, que é o John Maynard Keynes, né? Economista inglês e tudo. A gente vai falar dele já já. Tá? Consequências da crise pelo mundo. A crise se espalhou pelo mundo, ela não ficou só nos Estados Unidos. Então, essas consequências, a produção industrial americana caiu cerca de 1/3 entre 1929 e 1931 e também a produção da Alemanha caiu mais ou menos na mesma proporção. Tá? Claro, houve uma crise na produção básica. Produção básica é o quê? Produção de alimentos, produção de matérias-primas industriais, que isso aí atingiu aqueles países cuja economia ainda era voltada para essa produção primária, e eram muitos, cara.
Só para você ter uma ideia, a Liga das Nações listou na época, claro que a gente pode imaginar com muita segurança que havia mais países atingidos por essa crise da produção primária, além daqueles citados pela Liga das Nações. Mas a Liga das Nações citou, veja bem, vamos à listinha aí, só para a gente se impressionar. Argentina, Austrália, os países balcânicos, né? Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Egito, Equador, Finlândia, Hungria, Índia, a Malásia Britânica, o México, as Índias Holandesas, que corresponde à atual Indonésia, a Nova Zelândia, o Paraguai, o Peru, o Uruguai e a Venezuela. Ou dessa galera aí foi que não, um dominózinho foi caindo todo mundo na crise de 29. Aí ele vai falar um pouco do Brasil, cara. O Brasil, em 1929, ficou conhecido como um dos grandes símbolos do desperdício capitalista. Na hora da crise, o pessoal entrou em desespero. Então, o Brasil tornou-se um símbolo do desperdício capitalista e também, ao mesmo tempo, da gravidade e da seriedade da Grande Depressão. Pois os seus cafeicultores, que eram a base política da República Velha aqui no Brasil, tentaram, em desespero, impedir o colapso dos preços do café, queimando o café no lugar do carvão, nas locomotivas a vapor. Olha que louco, né? Eu já tinha estudado bastante história do Brasil, mas eu só ouvi isso aqui, só li isso aqui com o professor Hobsbawm. Os caras, era tanto café que eles não conseguiam vender. Claro que o governo federal não dava conta de comprar os excedentes, embora estivesse obrigado a isso lá pelo convênio de Taubaté de 1906. Mas na hora da crise, as coisas saíram realmente do controle e os caras chegaram inclusive a queimar café no lugar de carvão nas locomotivas a vapor. Muito sério isso. Bom, apesar de chegar a esse ponto, a Grande Depressão ela foi mais tolerável, vamos dizer assim, para os brasileiros, que em sua maioria ainda viviam no campo. Então, as expectativas dessas pessoas, até mesmo por elas serem mais pobres, as expectativas delas em relação à economia não eram tão grandes como, por exemplo, a expectativa de um americano, ou mesmo de um americano médio ou pobre, ou a expectativa de um inglês ou de um alemão. Quer dizer, o brasileiro, o brasileiro médio, claro que os ricos, os cafeicultores, os industriais brasileiros já existiam, alguns, os investidores brasileiros que compravam ações, inclusive da Bolsa de Valores de Nova York, eles aí sentiram a crise, tiveram uma noção da dimensão da crise. Mas a maioria da população brasileira não ficou assim tão preocupada. Claro, sentiram de alguma maneira, porque afetou a economia brasileira, mas não sentiram tanto quanto os americanos, os ingleses ou os alemães, por exemplo. Consequência da crise para os trabalhadores, o desemprego. Para aqueles que não tinham controle ou acesso aos meios de produção, ou seja, os homens e mulheres, como diz o professor Robson aqui, os homens e mulheres contratados por salário, ou seja, os trabalhadores assalariados, os proletários, a consequência básica da depressão foi o desemprego, numa escala inimaginável, nunca antes vista, e por mais tempo do que qualquer pessoa já tivesse experimentado. Esse é um desemprego realmente crônico, e nós sabemos, dentro do sistema capitalista, Karl Marx explicou isso muito bem, você tem dois tipos de sujeitos: aqueles que são donos dos meios de produção e do capital, e aqueles que vendem sua força de trabalho, os trabalhadores. E uma vez que esses trabalhadores perdem o emprego, eles não têm o que eles vão fazer. Então daí nós podemos imaginar confusões sociais, nós podemos imaginar pobreza, nós podemos imaginar marginalidade, enfim. A coisa foi muito, muito, muito séria. Agravado, claro, pela inexistência de sistemas previdenciários. Olha que interessante, que tornava a situação ainda mais grave, dramática do que era aqui. Previdência social ou previdência pública, seguro social, auxílio-desemprego, sabe, esses direitos dos trabalhadores, eles não existiam. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso não existia.
pelo menos nos padrões que a gente conhece atualmente. Ou não existia, ou existia muito, muito, muito pouco. Claro que o que existia não era nem de longe suficiente para socorrer aqueles trabalhadores que viram desempregados por um longuíssimo prazo. Né? Então, o impacto central traumático do desemprego em massa sobre a política dos países industrializados, né, foi muito grande esse impacto, né, e passou a ser visto como o primeiro e principal significado da Grande Depressão para a maioria da população. Né? Se você perguntasse a um americano, né, ali pela década de 50, 60, aquele cara que tinha vivido lá os anos 30, né, a Grande Depressão, perguntasse para ele o que é que ele tinha sentido assim, mais concreto, né, de que maneira ele havia sentido a crise, ele ia dizer que era um desemprego. Tá bom? Bom, e os capitalistas, né, os políticos, os economistas, como é que eles ficaram diante da crise? Primeiro, eles ficaram desorientados, porque a crise ela se recusava a se enquadrar nas explicações que eles tentavam apresentar e nas soluções que eles tentavam criar. Por quê? Porque eles ainda consideravam que a situação de normalidade era aquela do século XIX, entrada do século XX, aquele período de prosperidade da civilização burguesa, né, do que Hobsbawm chama de civilização burguesa. Isso não voltava mais, o sistema não caminhava mais nessa direção, então acabou deixando principalmente os economistas um tanto desorientados. Né? E os governantes também, que na verdade ficavam tentando soluções, mas elas não surtiam muito efeito, e eles acabavam se vendo meio que perdidos também. Né? Então, a ausência de qualquer solução dentro do esquema da velha economia liberal, que é aquela economia da civilização burguesa, tornou-se tão dramático que tornou dramática a situação daqueles que eram encarregados de tomar decisões econômicas, ou seja, os governos. Os estados, as nações se viram erguendo barreiras cada vez mais altas para proteger os seus mercados. Essa é a questão do protecionismo. Todo mundo com medo da crise, a pessoa começa a se proteger, começa a se isolar dos outros países. Tá certo? Então isso começa a fechar as barreiras comerciais e começa a adotar impostos alfandegários cada vez mais altos. Toda uma legislação protecionista vai sendo criada. E isso vai desmantelando o sistema mundial, né? Vai desmantelando a globalização, vai cortando os fluxos de capital e vai complicando a situação cada vez mais. Certo? Então, nós podemos considerar que, né, a crise de 29 ela representa assim, a pá de cal mesmo, né, no sistema, no liberalismo econômico. Aquele liberalismo que vinha do século XVIII, XIX, cara, a crise de 29 ela acaba com ele. Né? Ele já vinha ruim desde a Primeira Guerra, claro, né? A Primeira Guerra que resultou ali do choque de imperialismos, então já deu uma grande abalada ali no liberalismo econômico e tal, já tinha meio que quebrado o liberalismo meio no mundo político. E a crise de 29, então, ela joga o liberalismo econômico na cova mesmo, né? E enterra e coloca a cruz em cima. Ela acaba mesmo com o liberalismo econômico, tá certo? Ela faz com que ele fique desacreditado, tá certo? Então, a retirada britânica dos princípios de transações livres numa única economia mundial dramatiza a corrida geral para a autoproteção na época. Quer dizer, a Inglaterra começou a sair dos seus acordos comerciais todos. Logo ela, que tinha sido uma grande locomotiva do capitalismo ali no século XVIII, XIX, entrando no XX. Tá certo? Ela era, assim, ainda era um grande símbolo. Né? Em 1922, em 1932, aliás, a Grã-Bretanha, o Canadá, a Escandinávia e os Estados Unidos abandonam o padrão ouro. O que é o padrão ouro? O padrão ouro, né, na sua forma clássica, ele é aplicado da seguinte forma: você determina um valor em ouro para a unidade monetária. Então, por exemplo, no caso do dólar, existia um valor determinado em ouro para $1, tá certo? É isso aí que garantia, de certa forma, a estabilidade da moeda. Né? Se fosse necessário, os bancos poderiam trocar o dólar pelo ouro, mas em 1932 isso foi quebrado. Né? E aí nós temos o quê? A solução keynesiana, do John Maynard Keynes. Né?
John Maynard Keynes, não só ele, como toda uma escola de economistas, discípulos dele, né, afirmavam que a demanda que seria gerada pela renda dos trabalhadores com pleno emprego teria o mais estimulante efeito nas economias em recessão. O governo americano, lá o Franklin Delano Roosevelt, ele colocou isso em prática, né? Ele começou a gerar emprego com o New Deal, fazendo grandes obras públicas, o Estado injetando dinheiro na economia através da construção de obras públicas, gerando emprego, para gerar renda para os trabalhadores. E os keynesianos acreditavam, né, que o trabalhador tendo renda, ele vai consumir, o aumento do consumo gerado por essa renda que é derivada do emprego do trabalhador, por sua vez, estimularia a produção industrial. Essa produção industrial, para aumentar, ela geraria mais empregos. Essa produção industrial também geraria mais emprego nas áreas produtoras de matéria-prima. Enfim, seria uma coisa cíclica, né? Tanto a crise se propagava de um setor para o outro, como também os crescimentos, né, os processos de crescimento. Porém, né, nós sabemos que a solução dos keynesianos ela foi adotada não só por esse motivo, pela sua lógica econômica ou pela força da sua coerência, né, enquanto teoria econômica, mas por um outro motivo. Né, os governantes enxergaram nessa política de aumento de renda para os trabalhadores, de promover o pleno emprego, né, porque eles acreditavam que essa seria uma maneira de conter possíveis revoluções, possíveis convulsões sociais, né? Que nós sabemos que nesses contextos de crise, esses movimentos acontecem ou ficam muito próximos de acontecer, né? Porque as crises elas criam uma ambiência conturbada, propícia a esses movimentos, que é tudo que os governantes temem, né? E assim, tem um país, né, que escapa da crise de 29. Rapaz, escapa meio que como se nada tivesse acontecendo. Que país é esse? A União Soviética. Por quê? Porque a União Soviética ela já estava fora dessa economia de mercado mesmo. Ela era uma república socialista. Então ela estava vendo lá a vida dela, né, com suas repúblicas anexas ali, tá certo? E estava de boa. Então, enquanto o resto do mundo, ou pelo menos o que a gente chama de resto do mundo aqui seria o mundo capitalista liberal, né, se estagnava completamente, a União Soviética entrava numa fase de industrialização rápida e maciça, né, dirigida pelos planos quinquenais do Joseph Stalin. Tá bom? E aí nós sabemos que ele investiu na indústria química, na indústria de base, na produção de energia, exploração de petróleo e tudo mais, né? E é curioso, claro, que o resto do mundo vai ver isso daí, né? E, inclusive, principalmente na Inglaterra, vai ganhar força a ideia de adotar um tipo de economia capitalista planificada, né? Inclusive, deixa eu só citar de forma mais detalhada esse ponto aqui, que eu acho extremamente interessante, aonde ele diz, ó, já eu apresento o livro que nos serviu de fonte aqui para esse trabalho, tá? Então ele diz assim, ó, os partidos social-democratas adotaram planos, como na Bélgica e na Noruega. Sir Arthur Salter, funcionário político britânico de máxima distinção e respeitabilidade e um pilar do establishment, escreveu um livro chamado Recovery, ou Recuperação, para demonstrar que era essencial uma sociedade planejada se o país e o mundo quisessem escapar do ciclo perverso da Grande Depressão. Outros servidores e funcionários públicos e centristas britânicos estabeleceram uma assessoria de alto nível chamada de PEP, Political and Economic Planning, né? Planejamento político e econômico. E aí jovens políticos conservadores, como o futuro primeiro-ministro Harold Macmillan, tornaram-se porta-vozes do planejamento, e até os nazistas plagiaram a ideia quando Hitler introduziu o Plano Quadrienal em 1933 na Alemanha. Então, assim, essa ideia de planejar a economia, né, graças ao exemplo aí da União Soviética, passou a ser tida como uma solução, cara, para o colapso do capitalismo liberal. Tranquilo? Meus amigos, nos serviu de base, de fonte, de pesquisa e de estudo para essa aula, este livro,
do professor Eric Hobsbawm, né? A Era dos Extremos. É um clássico, né, da historiografia do século XX. Eu considero o melhor livro de história geral, né, sobre o século XX. Tá bom? Na verdade, ele faz parte de uma quadrilogia. Eu tenho ali na minha estante os outros 3 volumes dessa quadrilogia das eras, né? E é um livro extremamente interessante. Quem tiver curiosidade, procure. É um livro fácil de ser encontrado em bibliotecas públicas. Se você não quer comprar o livro, mas tem interesse, você pode ir procurar na biblioteca de escola, bibliotecas públicas, você vai encontrar esse livro, né? Deixa eu mostrar mais uma vez. Ele não é um livro difícil de ser encontrado e é um livro maravilhoso, tá bom? Eu espero que tenham gostado e você pode, depois de se inscrever no canal, lógico, você pode colocar nos comentários uma sugestão de tema para eu apresentar uma aula como essa, tá bom? Eu estou inaugurando aqui um tipo de aula que eu estou chamando de aula turbo. É aquela aula um pouquinho mais aprofundada, um pouquinho mais detalhada, tá bom? E que pode lhe ajudar muito, principalmente você que vai fazer o Enem, tá bom? Então, coloque sugestão. Professor, fale sobre a Primeira Guerra Mundial. Professor, fale sobre a Revolução Francesa. Professor, fale sobre, sei lá, a Guerra Fria. Professor, fale aí sobre contracultura, Era Vargas, enfim. Dê sua sugestão, tá bom? Nesse período de quarentena eu estou tendo mais tempo para me dedicar a essas leituras e compartilhá-las com vocês. Até mais, até a próxima. Não esqueça de se inscrever. Muito obrigado.